Nós vamos ler a palavra então, vamos compartilhar. Hoje vamos ler um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é o texto de João, João capítulo 3. E se eu pensar no texto mais conhecido, qual versículo te vem à mente? Muito bem, João 3:16. Não vamos ler só o 16, é claro, vamos ler até o 21. E vamos falar um pouquinho sobre a excelência do amor de Deus. A excelência do amor de Deus. Você pode ler assim comigo? A excelência do amor de Deus. Sobre isso vamos compartilhar. Mais uma vez estarei lendo na versão ali da Bíblia King James, tá? Pastor, mas por que o senhor usa muito a Bíblia King James? A Bíblia na versão King James é a Bíblia que os teólogos consideram a mais próxima à sua escrita dos originais, porque ela foi traduzida direto dos originais. Então a gente às vezes utiliza dela quando uma palavra ou outra a gente quer dar uma entonação ou uma consideração um pouco diferenciada, aí utilizamos a Bíblia King James. Mas não muda em nada da versão Almeida, revista e atualizada, que tradicionalmente nós usamos nas nossas igrejas, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Amém. Que o Senhor aplique então esta palavra ao meu e ao seu coração. A Laurinha já orou pedindo a Deus para falar o nosso coração e cremos que assim será em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a excelência do amor de Deus. Quando nós utilizamos a palavra amor, é muito importante nós distinguirmos que a Bíblia, ela faz distinção de 3 tipos de amor. O amor chamado amor filéu, que é o amor de irmão ou entre irmãos, é aquele amor que nós praticamos no nosso dia a dia, principalmente no que diz respeito àquele amor de sangue, o consanguíneo mesmo. Esse amor filéu é tão interessante que você pode até não estar muito bem com o seu irmão de sangue, mas vai mexer com ele alguém para ver. Se você mesmo não estando muito bem com ele, se você não vai partir em defesa daquele seu irmão. Isso é natural, isso é normal acontecer e é chamado amor filéu. Tem também o amor eros, que é o amor do desejo, da paixão, é o amor de um homem por uma mulher e da mulher por um homem, principalmente daqueles que Deus já escolheu na eternidade, no que diz respeito a fazer um para o outro. Então esse amor eros, daí vem a palavra erótico. Pois bem, mas há também na Bíblia o amor chamado ágape, e este amor ágape é esse amor incondicional, esse amor altruísta, é esse amor que se doa, que se dá, é esse amor que é capaz de doar-se por alguém. Então esse amor é chamado amor de Deus. Esse amor é o chamado amor perfeito, é o chamado amor pleno. E esse amor Deus executou por mim e por você. E é interessante nós pensarmos que ninguém pode ter maior amor do que esse, disse o apóstolo Paulo, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. Jesus nos chamou de amigos e disse assim: olha, ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e faço isso pelos meus amigos. Meus irmãos e irmãs, esse amor, ou essa excelência de amor que Deus foi capaz de transmitir para nós, é chamado na teologia de atributo
comunicável de Deus, isto é, um atributo que Deus tem em seu ser, porque a Bíblia diz que Deus é amor, não é isso? Que Deus tem então no seu ser, na sua natureza, mas é um atributo, ou uma característica, ou uma qualidade que Deus comunica para nós, isto é, que Deus nos dá, e que nós podemos também exercer amor desta forma. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que nós jamais vamos chegar à estatura de exercer o amor no mesmo grau do amor que Deus, Ele tem feito para cada um de nós. A Bíblia diz que uma mãe, né, pode fazer isso, né, e você vai encontrar na Bíblia uma história muito interessante, que é a história do teste de sabedoria de Salomão. Vocês se lembram? Salomão pediu a Deus sabedoria, mas não existe um termômetro de medir sabedoria, não é verdade? Então Deus fez com que houvesse uma situação inusitada diante do rei, para que ele pudesse julgar aquela causa. E duas mulheres chegaram diante dele, dizendo assim: olha, eu sou a mãe. E a outra dizia: não, a mãe sou eu, daquela criança. Certamente o texto nos mostra que, na verdade, enquanto ambas dormiam juntas, uma trocou o filho vivo pelo do morto. E aí a coisa ficou difícil, porque se fosse hoje, qualquer advogado ganharia a causa, era só fazer um teste de DNA e ponto final. Mas naquela época, nem exame de sangue havia, quanto mais DNA. Mas Deus já sabia de todas as coisas, então fez com que Salomão pudesse, entendendo a situação, fazer brotar o amor no coração da mãe verdadeira. E ele manda pegar uma espada, então, já que não tinha jeito, e mandou cortar a criança ao meio. Você se lembra disso? E dá uma banda para cada um e está tudo certo, as duas são mães e podem ir para casa. E diz o texto lá que a mãe verdadeira, aquela que realmente havia dado a luz daquela criança, disse: não, não, você não precisa matar, Senhor, não, não mate, pode dar para ela, não tem problema, não machuque a criança. É esse amor ágape, é esse amor mesmo incondicional, que era capaz de abrir mão da maternidade para que a criança ficasse bem. Esta semana que passou, foi noticiado na história da guerra lá na Ucrânia, um jovem, um rapazinho, um adolescente, não sei quantos viram essa reportagem dele, ele foi sozinho para outro país, se refugiar sozinho, porque a mãe não podia ir naquele momento, e o pai não podia ir, a família não podia ir, mas ele tinha parentes já no outro país, e ele cruzou a Ucrânia todinho sozinho. Foi ajudado por algumas pessoas ao longo do caminho, mas aquela mãe fez o quê? Abriu mão da companhia do seu filho, naquele momento, para que pudesse ver o seu filho a salvo, num país que ele pudesse viver mais tranquilo. Esse é o amor ágape, esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos no nosso dia a dia. Mas, irmãos, se tem algo difícil de nós exercitarmos, é nós imitarmos esse amor de Deus. Não é fácil não, porque nós somos, primeiro, egoístas por natureza, não é? Se você pensar um pouquinho, você vai ver que na história da nossa vida, nós pensamos em primeiro lugar em mim, em segundo lugar você pensa em quem? Em mim de novo, não é assim? Em terceiro lugar, em mim de novo. Se sobrar tempo, você vai pensar em alguém ou outra pessoa. Isso é claro, eu estou falando pessoas fora ali, sem ser filhos, né, ou mãe ou pai, é lógico. Mas o fato é que nós pensamos primeiramente em nós. Muitas vezes criticamos, por exemplo, aqueles políticos que colocam a parentada toda lá, não é, para trabalhar, não é assim que fazemos? Todo mundo critica porque a gente não concorda, e a lei diz que não deve fazer isso. Mas quando entra alguém daqueles que criticavam lá, e tem a oportunidade, e vai dar o cargo de confiança, vai dar o cargo de confiança para quem? Para quem você não confia? Para quem você não conhece? Você acaba dando também, fazendo a mesma coisa para aqueles que você confia e que você conhece. Então nós somos assim, né? Porque somos pecadores, então pensamos em nós, pensamos primeiro naquele ditado antigo que diz: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Mas o Senhor aqui está ensinando exatamente o oposto disso.
Quando na verdade precisamos pensar na excelência desse amor, que não pensou em si próprio, isto é, o Senhor Jesus não pensou em si próprio, em si mesmo, naquele momento da cruz, naquele momento de dor. Sabe, ele não pensou em estar ali num momento agradável, prazeroso, não. Ele poderia muito bem ter descido da cruz, poderia, ele era poderoso para isso, porque ele é o próprio Deus. Ele poderia ter aberto mão de tudo. Deus poderia simplesmente ter erradicado todo ser humano novamente e criado novos, por que não? Por causa da excelência do amor de Deus. Deus tem nos amado, irmãos e irmãs, de uma forma tão tremenda, que nós precisamos tentar pelo menos imitar a Deus em alguma coisa, no que diz respeito ao amor. E este amor ágape, esse amor incondicional, esse amor que pode se doar por alguma coisa, por uma causa ou por alguém. A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por nós, pecadores, só Cristo se animou a morrer. E ele foi em direção àquele Gólgota, e a Bíblia diz que como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ao contrário, enquanto orava ao Pai, dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes, irmãos e irmãs, ao pensarmos nesse amor, nós achamos que isso é pouco. O povo de Israel é um exemplo disso. Quantas coisas Deus fez para aquele povo, quanta demonstração de amor que Deus teve para com o povo de Israel, e mesmo assim aquele povo murmurava, blasfemava, faziam coisas que desagradavam a Deus, desobedeciam o tempo todo, ao ponto de fazer para eles imagens de escultura. Pois bem, meus irmãos, ao pensarmos na excelência do amor, pensamos em João, chamado discípulo do amor, não é? Você vai encontrar nos escritos joaninos aí, vários textos que vai falar sobre amor. Ele vai transcorrer sobre esse amor, porque ele pôde experimentar o amor de Cristo por ele. Mas observe, irmãos, que dos 12 que Jesus cuidou, durante quase 3 anos inteiros, Jesus discipulou, treinou, né, abençoou, comeu com eles, andou com eles, mostrou a eles o verdadeiro caminho, que era Ele próprio. E mesmo assim, na hora que Jesus estava lá, você se lembra quantos ficaram? Todos os uns que ficaram, mas ficaram de longe, só à espreita. Ali ao redor, só 2 Marias por perto. Os outros todos abandonaram. Irmãos, isso é assim mesmo. E Jesus sabia. Por isso que Jesus, lá na frente, depois que ressuscita, ele vai terminar o discipulado com Pedro. E qual foi a pergunta que Jesus repetiu 3 vezes para ele? Pedro, tu me amas? Mas é interessante, irmãos, que no original lá dessas perguntas, Jesus pergunta primeiro, né, falando do amor ágape, e Pedro entendeu filéu, e Jesus: não estou falando de filéu, Pedro, tu me amas, agapas-me, de verdade. E aí Pedro entendeu de novo que fosse um amor de irmão. Senhor, tu sabes todas as coisas e tal. Mas quando Jesus perguntou pela 3ª vez: agapas-me, Pedro, e aí o que Pedro, naquele momento, Deus fez ele entender? Que ele já havia negado Jesus 3 vezes também, e agora diz o texto lá que ele caiu em si, e ele chora e fala: Senhor, tu sabes, e sabes que eu te amo. E aí Jesus viu assim: agora você está pronto, agora está ok, apacenta as minhas ovelhas. A excelência do amor de Deus. Primeira coisa que eu queria compartilhar e deixar para você pensar, são coisas para você memorizar mesmo no seu dia a dia, é que o amor, essa excelência do amor de Deus, amor que nos deu vida, amor que nos deu vida. Observe que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo o que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida. 2 tipos de vida podemos ver aqui. Primeiro, a vida eterna, é o que o texto está mostrando. Mas também o Senhor deu vida por causa do perdão que Ele mesmo fez lá no Éden. E por causa do perdão lá no Éden, Deus também deu vida, vida física
também para o ser humano, porque o salário do pecado é a morte. Então o que Adão e Eva mereceram lá era a morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, disse o apóstolo Paulo, nos deu vida juntamente com Ele, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos e irmãs, esse amor, ou essa excelência de amor, somente Deus pode ter por cada um de nós. E muitas vezes nós não fazemos caso deste amor. Muitas vezes nós, ainda hoje, negamos a Jesus de alguma forma. Muitas vezes, ainda hoje, nós traímos Jesus de alguma forma. Muitas vezes, até hoje, nós duvidamos de Deus ou de Jesus de alguma forma. Lembre-se, irmãos, de 12, 3, na linguagem bem popular atual, 3 desse discipulado deu ruim. Um negou, um traiu e um duvidou. Olha que percentual grande, não é? E eles tiveram o melhor instrutor, o melhor pastor, o bom pastor, segundo diz as Escrituras. Mas mesmo assim, de 12, 3 fizeram coisas que não agradou. Claro, Jesus, 2 foram perdoados, foram restaurados, um não teve lugar para o perdão no seu coração, então ele morreu. Mas o que nós observamos é que a excelência do amor é esse amor justamente que nos deu vida, e vida com abundância, não uma vida qualquer, não uma vida simples, mas uma vida para ser vivida na presença de Deus. Como está a sua vida? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos. Será que eu tenho vivido para a glória de Deus? Será que eu tenho vivido para agradar o meu Deus? Será que tudo que eu falo, que eu faço, que eu ouço, os lugares que eu frequento, será que essas coisas têm agradado ao Senhor? Quantos crentes hoje em dia, irmãos, às vezes saem de uma programação evangélica para uma balada e achando que Deus está ali naquele negócio? Sabe, imagine manchete de jornais, igual foi lá naquela boate Kiss, lembram disso? Sabe, quantas pessoas que estavam lá e que eram pessoas que frequentavam igrejas evangélicas, tinham um nome no hall de membros de igrejas, mas estavam lá e morreram. Quantos crentes hoje em dia, irmãos, não têm conseguido agradar a Deus com a sua vida, com o seu linguajar, sabe, com aquilo que ouve, com aquilo que fala, que pensa, porque nós podemos pecar de tantas formas, não é verdade? O pecado é o mesmo, desobediência. O pecado é o mesmo, é errar o alvo, mas nós podemos pecar de várias formas, até por pensamentos. Então, meu irmão e minha irmã, a excelência do amor de Deus, esse amor que nos deu vida não de qualquer maneira, para ser vivida, para agradar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Mas também a excelência do amor, o amor que nos deu salvação. Esse amor que nos deu salvação. O verso 17 é claro isso para nós. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus também, através desse amor, nos trouxe salvação. Irmãos, ninguém poderia pagar o preço que Jesus pagou. Ninguém poderia. Sabe, porque senão o outro teria feito. Ninguém poderia ser suficiente para realizar aquilo que Jesus realizou por nós. Era necessário o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. A lei exigia que houvesse derramamento de sangue para a remissão de pecados. A lei criada pelo próprio Deus. E o Deus que criou a lei não podia ir contra a lei. Então Jesus vem para cumprir a lei, por isso ele mesmo diz, olha, eu não vim para burlar a lei, eu não vim para anular a lei, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Mas que lei que Jesus veio cumprir? A lei que exigia derramamento de sangue, vida por perdão de pecado.
E Jesus, diz a Bíblia, pagou o preço, o escrito de dívida que pesava contra mim e contra você. Porque quando Adão pecou lá no Éden, ele e Eva, mas principalmente ele, não sei se você já parou para pensar nisso, não é? Deus não cobrou de Eva, Deus castigou, puniu, mas a cobrança foi para Adão. Por quê? Porque a ordem que havia sido dada era para ele. Ele tinha a obrigação de ser o sacerdote da sua casa, do seu lar. Ele tinha a obrigação de rejeitar o pecado naquele momento, ainda que a sua esposa já tivesse pecado. Mas ele não fez isso. E Deus então puniu a ambos. Mas observe que Deus lá, ele deu punições específicas. Para a serpente, a Bíblia lá no texto de Gênesis vai dizer que ela passou a rastejar sobre o ventre. Eu não sei se a serpente voava ou se ela tinha pernas e andava. A Bíblia não diz. Mas diz que a partir daquele castigo ela passou a rastejar sobre o ventre. Está lá escrito no livro da Gênesis. Imagina a cobra que voa, serpente que voa, ia ser um negócio estranho, né? Mas tudo indica que alguma coisa ela tinha diferenciada, porque ela passou a rastejar sobre o ventre e comer pó de terra o resto da sua existência, até hoje. Para Eva, Deus deu qual castigo? Serão multiplicadas as tuas dores de parto, multiplicarei sobremaneira as tuas dores de parto. Bom, se ela já tivesse tido ou não filhos, não se sabe, mas o fato é que agora ela ia ter filho com muito mais dores, infelizmente, né, irmãs, as mulheres aí, quem teve filho, né, biológico. Então, a verdade, e Adão agora vai fazer o quê? Agora, meu filho, você tem que ralar, porque se antes o peixe pulava no seu anzol, se antes eu mandava a capivara lá para você poder matar, sem precisar nem correr atrás dela, agora você vai ralar, porque agora você precisa sustentar os seus filhos aí, precisa sustentar a sua esposa, precisa comer, e vai ser do suor do teu rosto agora. Então observe, meus irmãos, um amor que trouxe salvação. Deus podia ter erradicado tudo, destruído tudo de novo, e feito tudo novo, porque o mesmo Deus que criou uma vez, poderia criar de novo. Mas Ele resolve dar oportunidades, e nos deu salvação. Jesus trouxe salvação, porque Ele quebrou o jugo que pesava sobre nós, o escrito de dívida que pesava sobre nós. Quando Adão pecou, então, ele transferiu, né, a nossa vida para o diabo. É como se tivesse assinado uma promissória para o inimigo, e o pagamento dessa promissória era a minha vida e a sua vida. E lá no texto de Mateus vai dizer que o Senhor Jesus, Ele realmente tirou isso, Ele rasgou isso. Paulo vai dizer que agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, meu irmão, minha irmã, a excelência do amor de Deus é um amor que nos trouxe salvação. Ninguém poderia nos salvar, mas Jesus poderia, e o fez. E fez isso em submissão e obediência ao Pai. Mas também o amor que nos trouxe fé. Olha só, verso 18: quem nele crê não é julgado, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não acreditou no nome do unigênito de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor, através desse amor, da excelência desse amor, nos trouxe fé no nosso coração, um amor que doou o seu Filho, para que nós hoje pudéssemos crer. Então, só podemos crer por meio da fé. A Bíblia nos mostra isso, e a Bíblia também diz que fé é dom de Deus, e se é um dom de Deus, só pode ter fé quem Deus colocar fé no coração, só pode ter fé quem o Espírito Santo colocar na mente, no coração, no homem interior. Ninguém jamais pode dizer Senhor, Senhor, se o Espírito Santo não o convencer. E sabemos que é o Espírito de Deus que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, se hoje eu e você podemos ter fé, esta fé salvadora, é porque um dia Deus nos amou e enviou Jesus para que nós pudéssemos ter fé, e através da fé pudéssemos crer para a salvação. Meus irmãos e irmãs, é muito interessante isso, é nós distinguirmos, separarmos fé de crer.
Fé é dom de Deus. Fé é para salvação. Esse negócio de fé usado para outra coisa não existe. Na Bíblia você não vai encontrar fé para outra coisa, a não ser para a salvação. Muitas pessoas usam a palavra fé para muita coisa, né? Eu tenho fé que você vai vencer na vida. Eu tenho fé que você vai passar naquele concurso. Eu tenho fé que você vai dar certo na vida. Não importa, isso não é fé. Isso é acreditar. Isso é assentimento intelectual. É de você ter vontade, volição. Falar assim, olha, eu quero, eu desejo isso para você. Eu acredito em você. Agora, quando se fala de fé, a Bíblia só tem uma palavra para fé, é pistes. E esta palavra tem a ver com salvação. Salvação. Então, a fé é dom de Deus para a salvação. Não é usada por Deus para outra coisa. E só pode ter fé quem o Espírito colocar no coração. E através da fé, somos levados, somos habilitados a crer em Jesus para a nossa salvação. É assim que acontece com o crente. Por isso, a excelência do amor, esse amor que nos trouxe fé. Fé para que nós pudéssemos hoje, em 2022, poder acreditar que Jesus lá atrás deu a vida por mim e por você. Se você não tivesse fé, você não acreditaria nisso. Porque como acreditar em alguém que prefere morrer numa cruz, crucificado, que prefere morrer lá com coroa de espinho na cabeça, cravado com pregos nas mãos e nos pés, transpassado por uma lança, levar pecados que não eram seus? Como entender esse negócio se não for por fé? Como acreditar nisto se não for por fé? Por isso esse amor maravilhoso de Deus, excepcional de Deus, ele trouxe fé no nosso coração. Mas também, por último, a excelência do amor de Deus, esse amor que nos fortalece para a obra. Um amor que nos fortalece para a obra. Observe aí os versos 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Irmãos e irmãs, a excelência do amor de Deus nos fortalece, nos fortaleceu, para que nós possamos realizar a sua obra. Deus deixou incumbências para nós, incumbências específicas, e a maior e mais importante delas é ir e pregar o Evangelho, é fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a pergunta é: será que estamos cumprindo esta obra? Será que estamos realizando esta obra? Certa vez Neemias estava realizando a obra que Deus confiara às suas mãos, de restauração dos muros e das casas do povo lá de Jerusalém, que haviam sido destruídas. E Sambalá, Tobias e Gesem, o arábio, mandaram chamá-lo. Vem para cá, estavam armando armadilhas para ele, né, no caminho, querendo matá-lo, porque eles não queriam que aquela obra fosse levada a cabo, a efeito. E aí Neemias disse uma frase interessante: olha, manda avisar para eles que eu estou aqui envolvido numa grande obra, e não posso perder tempo de ir lá falar com ele não. E é interessante isso, estamos envolvidos numa grande obra. Meus irmãos e irmãs, é a excelência do amor de Deus, esse amor que nos fortaleceu e tem nos fortalecido para a obra dele. Quantas vezes estamos desanimados? Quantas lutas enfrentamos? Quantos problemas? Quantas adversidades? Né? E as nossas provações e às vezes privações enfraquecem muitas vezes, né, a nossa fé. E é nesse momento que Deus nos fortalece. Tem uma canção que eu gosto muito, só o refrão, que diz assim: tua palavra que me fortalece, quando a noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor, faça chuva ou faça sol, com o Senhor eu não me sinto só. Sabe, tu tens e és o melhor para mim. É isso que precisamos crer, mas só podemos por causa da fé que nos fortalece. Meus irmãos e irmãs,
o Senhor tem fortalecido as nossas mãos para a boa obra. E eu e você precisamos realmente tomar toda a armadura de Deus, porque o inimigo, diz a palavra, anda ao nosso derredor, bramando e rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. E nós precisamos sim estar imbuídos da presença do Senhor, viver, como diz lá o Salmo 27, viver crendo que Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. Então, se você estiver dentro dessa fortaleza, praga nenhuma chegará à tua tenda, como diz o Salmo 91. 1000 poderão cair ao teu lado e até 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. São nessas coisas, irmãos e irmãs, que nós precisamos crer. E o que nos faz crer é o amor de Deus que nos trouxe fé. O que nos faz crer é o amor de Deus que nos fortalece para a sua obra. O que nos faz crer é o amor de Deus que nos deu salvação. O que nos faz crer é o amor de Deus que nos deu vida. Então, ao sair daqui, vá com essas coisas no seu coração, na sua mente. E aí é preciso que você então responda no seu coração uma última pergunta que eu quero te fazer nesta noite. O que você vai fazer a partir de agora com essas informações que eu estou te dando? O que você vai fazer com essas informações? Isto é, que a excelência do amor de Deus trouxe para nós um amor que nos deu vida, trouxe para nós um amor que nos deu salvação, trouxe para nós um amor que nos deu fé, trouxe para nós um amor que tem nos fortalecido e nos capacitado para toda a boa obra. O que você vai fazer com essas informações? O desejo do meu coração é que você saia daqui hoje falando: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero trabalhar mais. Aqueles que já trabalham, quero fazer mais, Senhor. Aqueles que ainda não estão trabalhando, Senhor, eis-me aqui, usa-me, para que o Senhor seja exaltado através da sua vida. Meu irmão, lutas você ainda vai enfrentar, com certeza, mas o amor de Deus foi derramado no seu coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, e esse amor realmente é um amor que nos acolhe, que nos abraça, e a Bíblia compara isso àquela galinha que envolve os seus pintinhos, né? Em caso de perigo, ela, né, chama os pintinhos e eles se abrigam ali, e é capaz, né, de uma galinha até morrer queimada, se for necessário para salvar os seus bichinhos. É assim o amor de Deus, um amor que se doou por cada um de nós. Que Deus nos abençoe então, a experimentar a cada dia um renovo desse amor na nossa vida, no nosso coração. Amém? Deus te abençoe a viver dessa forma em nome de Jesus.